Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, vem te louvar, vem te glorificar, vem te exaltar, Senhor, pelo dia. Pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e o príncipe da nossa paz. Porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Deus, e viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que tu nos dê, Senhor, uma tarde, Senhor Jesus, abençoada diante da tua presença, aonde nós possamos estar, Senhor Jesus, ouvindo, falando da tua palavra e também nos confraternizando, Senhor, e que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. E aleluia. Amém. Amém. Cara, nós estamos fazendo uns estudos aqui de domingo de manhã, na escola dominical, que nós estamos falando sobre anjos. E eu lembrei de você porque fala sobre Daniel, sobre Miguel. Lembra que você me perguntou uma vez quem era Miguel? Você sabia que uma das comparações que o anjo Miguel é feito com Jesus? Sabia disso? Também não posso falar. Sabe por quê? Porque são equivalentes. Tá, eu lembro. Porque eles protegem a Israel. Entendeu? Mas vamos lá. Hoje nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 41. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. Que diz assim: mas você, Israel, meu servo... Do 1 ao 14? Desculpa. Nós vamos ler do 8 ao 14. Isaías 41. Eu aprendi a ler a Bíblia na catequese. Na catequese? Que legal! E aí, você gosta? Isaías. Já lê ela direto? Vai pelo Rio. Não, mas na catequese. Na catequese. Então, tá. Eu já li esse livro aqui, a Bíblia, eu já li ele 16 vezes. De capa a capa. Essa daqui já é toda marcada, ó. Olha lá, ó. Tudo riscado. Não, é Isaías. Eu tento ler, Cleber, mas não consigo. Não consegue? Eu não consigo entender. Tem gente que tem a sabedoria. Sim, mas depois eu vou te contar um segredo. Conforme a gente vai discorrendo o texto, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tinha uma certa dificuldade para ler, por exemplo, as cartas de Paulo. Desde Coríntios até o livro de Tessalonicenses, Filipenses, eu achava um caos, eu lia e não entendia. Aí um dia, eu antes de ler os livros, eu fazia um estudo de ler um capítulo, pelo menos um capítulo por dia. E quando chegou na carta de Paulo, eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu vou ler de novo, mas por teimosia. Mas faz um favor para mim, abre o meu entendimento para que eu comece a entender aquilo que Paulo queria transmitir. Hoje eu leio Paulo numa tranquilidade que você nem imagina. Entendo tudo, graças a Deus. Por quê? Porque quando nós entregamos isso diante de Deus, Deus pega o nosso entendimento e abre. Tá certo? Tá bom? Mas vamos lá. Mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu trouxe dos confins da terra, juntei-o dos lugares mais distantes e disse a você. Kleber, desculpa, de novo. Isaías 41, de 8 a 14. Isso que eu não estava achando aqui. De 8 a 14. Isso. De 8 a 14, vai. Só. Vou começar novamente, tudo bem? Mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, descendente de Abraão, meu amigo,
Eu trouxe dos confins da terra, juntei-o dos lugares mais distantes e disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu darei a você força e socorro. Eu o protegerei com a destra da minha mão vitoriosa. Todos os que estão irados com você serão desonrados, postos em vergonha. Os que lutam contra você serão destruídos, reduzidos a nada. Você procurará por eles, mas não os encontrará. Os que contendem com você, sim, os que fazem guerra com você, serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, seu Deus, digo a você, enquanto seguro a sua mão direita, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, Jacó, ó verme, os homens de Israel, eu os socorrerei, diz o Senhor, seu Redentor e o Santo de Israel. Quem que estava falando isso aqui? Quem que as irmãs acham que estava falando isso aqui? Deus. Deus. Para quem? Para Jacó. Usando a boca de Isaías. Isso. Tudo bem? Você já parou para pensar, Davi, como é que Deus fala com a gente? Não. Não? Célia? Ivone, como é que Deus fala com a gente? Ah, já sei. Rezando com nós. Quando a gente reza para Ele, que mais? Nas dificuldades, na prática. E aí, Bia, como é que Deus fala com você? Na oração? Isso. Fala no seu coração. Nas bênçãos. E aí, Vilma? Em tudo, igual a Angela falou, nos louvor, no vento que está batendo, que nós está respirando. É Deus. Como é que Deus fala com você, Arlete? Eu acho que ele não fala comigo, não. Eu tenho que falar com ele primeiro. Ele me dá a resposta. Mas Se eu essas escuto, respostas, melhor para mim. Ah. Se eu não escuto o que ele fala, é essas respostas que ele está falando com você. então. E aí, Lídia, como é que Deus fala com você? Sabe que eu nem Não sabe? sei. Quando você vem na igreja e o pastor prega lá na frente, já passou com vocês, ou quando você está lá na catequese, Davi, e fala assim, olha, o que ele está falando lá, isso é para mim. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Isso que o padre ou o pastor está falando lá na frente, parece que ele está falando direto para mim. Já aconteceu isso com você, Lídia? Já aconteceu. Já aconteceu com você, Arlete? Que a pessoa fala lá, eu não sei não, mas quando eu leio assim, eu falo, nossa, parece que ele me deu uma cacetada, é para mim, É. né? Quando eu leio a palavra, quando eu estou nos cultos, quando eu estou orando e sinto algo no meu coração, você já passou por uma situação que você está fazendo alguma coisa, de repente vem uma voz na sua cabeça que fala assim, não faz isso. Ou se não, você está procurando uma resposta e de repente vem alguma coisa que acontece assim, que você fala assim, eu tenho que fazer dessa forma. E você não sabe explicar o porquê que você teve esse pensamento? Já aconteceu com vocês? Sim. Você sabe o que é isso, Davi? É Deus falando com você. Deu para entender? Sim. Tudo bem? Sim. Deu para entender como é que Deus fala com a gente? Sim. E nesse caso, ele estava usando a boca de um profeta. Quando Deus usa o pastor lá na frente, ele está usando a boca de um profeta. Quando Deus usa a boca do padre,
ele está usando a boca de um profeta. Quando Deus usa situações para falar com a gente, para mostrar a vontade dele para nós, ele está usando a prática. Quando Deus usa a palavra, a Bíblia, quando de repente eu abro um determinado livro na Bíblia que eu não estou falando que isso é errado não, viu, Arlete? Fiz muito disso. Deus, eu quero ver aqui quem vai ter coragem de assumir que nunca fez isso. Deus, eu quero, fala comigo que não sei o que e tal, vai lá na Bíblia. Já fizeram isso? Eu já. Lembra a tal da caixinha? Eu tenho em casa, tá, gente? Caixinha das promessas. Tem, Arlete? Não. Caixinha de promessa? Aquela que você tira o cartãozinho? Eu Lá não no sei. serviço tem um pote, você chega na recepção, você já pega um e sobe para a portaria. Não tem. Tem uma caixinha. O pessoal chama de caixinha das promessas. Você tira versículos bíblicos. Está escrito versículos bíblicos. Eu lembro até hoje que minha mãe tinha uma mania. Agora, final de ano, é batata. A gente chega para fazer a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo, tá lá o nosso prato virado com o cartãozinho em cima do prato, virado. Aí depois ela vira antes, faz a oração, fazemos a nossa oração juntos e tudo mais. Depois é praxe cada um levantar o seu cartãozinho e ler, Davi. Ai, que lindo. Chama de cartãozinho das promessas. E lá tem vários coloridos, só consigo pegar o amarelo. Não pego outra cor. Né? E Se algumas- for só o amarelo. E Deus fala, pode falar através disso também? Pode. A forma como Deus fala conosco é individual. E da mesma forma que ele fala com você, Arlete, não é, pode não ser a mesma forma que ele fala comigo. A mesma forma que Deus fala com a Arlete, Lídia, pode ser diferente da forma que ele usa para falar com você. Eu tinha 7 anos de idade, 7 aninhos, diz que 6 anos não pode, 8 não pode, 7. O que eu vi dentro de casa, o resplendor, uma coisa mais linda que eu nunca vi na minha vida. Ele aqui, eu ali. Essa noite a minha mãe falou, você vai dormir, você é desobediente, minha filha. Eu não sou. Eu não aceito dormir com ninguém. Uma cama de casal para dormir 4. Tudo um tamanho pequeno. Eu era pequena. Cada um que me desse um coicinho, eu não chegava ali. Quando escureceu, estava tudo bem, dentro de casa, meu pai, com meu irmão, tudo. Aí eu vi. Apareceu para você. Isso é uma forma... Branco como a neve. Isso é uma forma como Deus se revelou para você, quando você tinha 7 anos de idade. Então, é uma experiência que você teve. Então, as formas para a qual Deus se revela para nós são diferentes, são pessoais. Mas Deus se revela para nós, Davi. Deus se revela. E Deus estava falando com Isaías aqui para Israel. E vocês viram aí o que ele fala assim? Mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi. Sabia, Davi, que Deus te escolheu? Minha irmã já contou isso, minha mãe, né? Deus te escolheu. Deus escolheu a Zilda, escolheu a Lídia, escolheu a Arlete, escolheu a sua mãe, escolheu a Vilma, a Marlene, a Bia, a Ivone, a Meire, a Célia, para estar aqui hoje. Você também. Para estarmos aqui hoje. E escolheu a cada um de nós para nos abençoar.
E você viu que privilégio escrito, Deus nos diz com um privilégio tão grande que diz assim: a quem eu escolhi. Você já pensou o privilégio que é poder ser escolhido por Deus? Já pensou nisso, Lígia? O privilégio que nós temos de sermos escolhidos por Deus, de sermos chamados para Ele, sermos chamados por Ele de amigos. Ah, mas isso pode? Ele falou assim: descendente de Abraão, meu amigo. Você já pensou o privilégio que é ter Deus chamando Davi, você é meu amigo? Vocês já pararam para pensar o privilégio que nós temos? De sermos chamados de amigos de Deus. Já pensou nisso, Célia? Que você é amiga de Deus. Célia, você é minha amiga. Já pararam para pensar? Quem que você chama de amigo, Davi? Jesus. Quem mais? Você tem assim um amigão do peito? Tem? Aquele que você pode contar toda hora? Então, e você já tinha imaginado que Deus pode ser chamado de seu amigão do peito? Que você pode contar com Ele a toda hora. E é Deus que está falando isso aqui, ó. Darei a você força e socorro, e protegerei você com a minha destra vitoriosa. É isso que Deus está dizendo para você hoje, Bia. Está dizendo para você que todos aqueles que lutam contra você, não lutam contra você, Bia, lutam contra Deus. Viu, Marlene? Quando as pessoas fazem intrigas contra nós, na verdade não é contra nós, é contra Deus. Já pararam para pensar quão importante nós somos para Deus? O quão importante nós somos para Deus. Eles botaram nós aqui para, assim, para orgulhar Jesus. Para dar orgulho a Jesus. Para que Deus criou você, Davi? Para fazer o bem para as pessoas e ajudar o próximo. E para ajudar o próximo. Você está certo no que você diz. Mas o princípio de todas as coisas, Deus criou você, Davi, para ter relacionamento com você, Davi. Para se relacionar com você de pai para filho. Você viu que privilégio? Davi, você tem 2 pais. Já percebi. O pai, seu pai terreno. Vamos ajeitar isso, senão sua mãe vai ficar vermelha lá, ó. O pai terreno, seu pai... Como é que chama seu pai? Márcio. O Márcio, seu pai biológico, e Deus, seu pai celestial. Beleza? Beleza. Já pensou nisso? Então, 2 pais. Vamos deixar bem claro que assim a sua mãe volta a ficar na cor normal. Tá? Todos nós temos. E também nós temos 2 mães, né? Sim. Quem é a sua segunda mãe? Maria. Maria? Tá. Mas vamos lá. Qual é a vantagem de ter 2 pais? Aí você me pegou nessa. Te peguei nessa. É que aquilo que o nosso pai terreno não consegue fazer por causa das limitações que nós temos como homens, Deus pode.
Deus pode. Tá certo? Vai haver coisas que, embora o seu pai se esforce muito para tentar fazer, para te agradar, muitas vezes, por causa da limitação que ele tem, terrena, e que eu como pai também tenho, não vou poder fazer por você, por mais que ele queira. Aí é hora de os dois juntos dobrar os joelhos e apresentar diante de Deus aquelas causas a qual seu pai não pode. Deus tem tamanho? Tem. Qual é o tamanho de Deus? O universo tem tamanho? Tem. Você aprendeu na escola que tem? Não? Não. O universo é infinito. Você não consegue verdade. medir o tamanho dele. Quem criou o universo? Deus. Então, se Deus criou algo que é infinito, Deus também é infinito. Ele não tem um tamanho. Não dá para nós mensurarmos o seu tamanho. Tudo bem? Então, você tem um pai. Você acha seu pai grandão? Seu pai é grandão, não é? Mais ou menos. É, mais ou menos. Mas e aí Deus se coloca assim, tenta multiplicar o seu pai várias e várias vezes, e aí mesmo assim você não consegue determinar qual é o tamanho de Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Já pensou nisso, Júlio? Então o que é um problema que para nós pode ser gigante, mas diante da presença de Deus, o problema é mínimo, ínfimo, porque não tem comparação entre um e outro. O seu Deus é maior do que qualquer coisa pensável ou imaginável. Foi aquilo que eu te falei, que a menina lá no serviço aquele dia falou, Vilma, cadê o seu Deus? Você fala para o teu. Ele está aqui, ó, você está aí. Seus filhos estão lá. E você se preocupando com o emprego. Vilma, cadê seu Deus? Está aqui comigo, está aqui com você e está lá com seus filhos. Está aqui com o Davi hoje e está lá no Japão com outro Davi que deve estar morando lá. Isso é muito verdade. Ele é infinito. Ele está em todos os lugares. Esse é o tamanho do nosso Deus. E esse Deus ama tanta humanidade que chama eles de meu amigo. A diferença é que muitas vezes nós achamos que Deus nos criou e nós temos tamanha reverência que nós achamos que nós não podemos conversar qualquer coisa com Deus. Nós achamos que muitas vezes Ele é um ser inatingível, inalcançável. Quando na verdade Deus é um ser que está à nossa disposição, ao ponto de nos chamarmos de amigos, de estarmos ao nosso lado, Bia. Sabia que Deus está aí do seu ladinho agora? Cutuca aí a Ivone e fala assim, ó, não ocupa o lugar de Deus aí não. Tá certo? Então é isso daí que esse texto de Isaías está dizendo. Israel estava passando por um tempo conturbado, um tempo onde ele estava cativo, aonde ele estava se lamuriando. Sabe o que é lamuriar, Davi? Chorar, ficar assim, dizendo, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, ó, por que Deus permitiu que acontecesse por isso? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? E olha, tá tudo muito ruim, e que não sei o que e tal. Parece alguém que eu conheço.
Lamentando. Eu não gosto de chá quente, eu não gosto de chá frio, eu não gosto de chá de jeito nenhum. Mas bebe todos. Mas bebe todos. Entendeu? Mas isso é se lamuriar, Davi. Aí o Israel estava fazendo isso, e aí Deus virou e falou assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu estou com você. Eu não vou te desamparar. Não temas, você é meu amigo. Não importa o que você tenha feito, Israel, a minha aliança contigo é eterna. É que muitas vezes também nós cometemos um ato muito complicado. Somos juízes de nós mesmos. Você já foi juíza de você mesmo, Arlete? Dá vontade de arrancar o cabelo assim, ó. De você virar e falar assim: por que eu fiz isso? Né? Ou senão que a gente vira e fala assim: como é que eu fui cair nessa? Como é que eu fui deixar me levar por essa situação? Você vai chegar a pensar assim. Quando você ficar um pouquinho mais velho, Vai ficar mais pensativo ainda. Por isso que Deus fala assim: o reino dos céus é dos pequeninos, é das crianças. Porque vocês têm a pureza dos atos e a inocência de uma criança. Quando a gente se torna adulto, a gente perde essa inocência e essa pureza. Começa a fazer as coisas de caso pensado e com objetivo. Só que as responsabilidades também vêm. Então curta a sua infância. Ok. Curta, e curta bastante. Então isso daí acontece. E quando esse sentimento bate na nossa porta e fala assim, o auto-julgamento vem e a nossa consciência vem e quer nos condenar. Qual é a nossa melhor atitude? Descansar em Deus. Descansar em Deus. Entregar as nossas situações para Deus. É fácil? Kleber, você fala de um jeito que parece muito fácil de fazer. Acha mesmo que é fácil? Não é, não. Devia ser pastor, né? E você acha que pastor, e você acha que pelo fato de alguém ser pastor e impede ele de errar ou de passar por essas circunstâncias? Pelo contrário. Mas ele é um pastor. Ele está dando a palavra de Deus para a gente. Gente, títulos são coisas humanas. São nossas. Nós não precisamos de títulos para falar a palavra. Todos nós. Todos nós. Mas você tem um jeito, tem um jeito, né? Mas vai chegar o momento dele. Tá preparando pra isso. Olha, Ele Vilma, tá estudando eu pra luto terminantemente para não ser. Vai, eu tenho chamado dele. Tá bom? Mas, gente, quando esses sentimentos de auto-julgamento nos bater a porta, lembre-se que você tem um amigo. Você sabe por que Deus permitiu que nós chamássemos ele de amigo, Lídia? Porque amigo não é aquele que bate nas nossas costas, que está com a gente e só fala o que é bom para nós. O verdadeiro amigo é aquele que quando precisa falar assim, Davi, vou te dar um puxão de orelha. Por quê? Porque você pisou na bola aqui, assim, 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 não foi legal isso que você fez. O verdadeiro amigo é aquele que está com nós nos momentos bons e nos momentos ruins, mas também é aquele que nos exalta, bate nas nossas costas e fala parabéns,
mas também é aquilo, nisso você errou. O maior exemplo de uma amiga é o pai e a mãe, né? Exatamente. E o pai e a mãe, a gente pode fazer, mas eles estão sempre perdoando, né? Perdoando, mas eles ensinam também, Porque né? a mãe era assim, Puxa a a orelha, mãe Sim, bem aplaude quando faz assim. ele nos corrige, ele nos exalta quando nós fazemos. É por isso que nós chamamos Deus também de Amigo. e de Pai. porque ele também, a hora que a gente Pai, precisa, amigo. ele puxa, né? Ele puxou. Tá certo? Mudando de assunto aqui rapidinho, quando uma criança faz um pecado, aí só para pagar os pecados tem que começar a fazer a catequese, né? Para pagar os... Quando a criança comete um pecado, você sabe qual é a diferença de pecado e de culpa? Vocês sabem, irmãs? Sim. Qual é a diferença de pecado e culpa? Você falou isso domingo. Eu falei isso domingo, escola dominical. Dominical. Qual é a diferença de pecado e culpa, Vilma? Ah, eu só lembrei. Nossa, não vem nada. Na escola dominical, domingo, Davi, nós comentamos que existe uma diferença entre pecado e culpa. Você acha que tem diferença? A culpa é quando você faz sem intenção. E o pecado é quando você faz para prejudicar, sabendo que você vai fazer algo mal pro outro. Foi isso. Excelente. E outra coisa é assim, eu posso ter pecado sem saber? Pode. Como? Você me deixa sempre pensativo. É assim, a palavra de Deus é o nosso caminho, é o nosso manual, nosso guia de como proceder, de como Deus quer que nós ajamos, de como Deus quer que nós procedemos. Então ele pode ser chamado de manual, tudo bem? É o manual de Deus para nós, Sim. tudo bem? Quando eu não conheço a palavra, eu posso dizer que eu não conheço a vontade de Deus. Eu posso ser considerado errado? Vou fazer uma brincadeira com você. Quem que estava errado? O índio que nasceu aqui pelado e foi criado dessa forma, ou o português que chegou aqui vestido de roupa? Quem que estava errado? Pra mim, ninguém. Olha, para você ninguém. Olha, gostei da sua resposta. Por quê? Porque o índio foi criado e... O índio foi criado, nasceu criado peladão aqui, e para ele estava tudo certo. Não é? Porque ele nasceu desse jeito. Só que quando o português chegou aqui vestidinho, o que o português quis fazer com o índio? Vestir a roupa. Obrigar o índio a vestir a roupa. Obrigar é pecado, né? Então, nenhum nem outro estava errado. O erro está em eu querer forçar o outro a fazer aquilo que eu quero. Por isso que Deus não nos obriga a nada. Deus nos deixou a palavra. Se eu vou ler e seguir ela, é uma opção minha. Mas para mim seguir ela, eu preciso fazer o que primeiro? Ler ela e conhecer ela. Eu não posso seguir alguma coisa da qual eu não conheço. Eu vou dar um exemplo para as irmãs. Hoje eu estava instalando uma câmera de segurança. Já instalei várias. Só que essa em especial tem um software que eu não conheço. Que eu nunca tinha usado. Apanhei para conseguir fazer ela funcionar. E quando eu consegui fazer ela funcionar, Bia, aparece no monitor do celular de cabeça para baixo. Tem que virar o celular assim. Tá certo? Não. Tá certo. Eu instalei alguma coisa, fiz alguma coisa errada? Fiz, com certeza. Por quê?
porque eu não conheço. Porque você não conhece e talvez você fizer Alguma coisa errada. Aí o que eu falei pro dono da casa? Eu falei assim, olha, a hora que seu filho chegar, ele tem um filho jovem, falei, a hora que seu filho chegar, dá o software na mão dele que eu garanto para você que ele vai descobrir isso em 3 tempos. Mas fui sincero com ele, falei, eu não conheço, não sei como desvirar esse negócio. Tá certo? Então, você também é assim, né, Bia? Fuça e vira de lá e vira para cá até aceitar. E a palavra de Deus também é assim. Conforme eu vou lendo ela, gente, ela vai entrando no nosso coração, eu vou conhecendo mais e o meu entendimento vai abrindo mais. Eu disse que eu já li 16 vezes e estou lendo mais uma vez. E todas as vezes que eu a leio, eu aprendo algo diferente. E também isso não é tipo assim, que você está fazendo à toa. Você vai aprender mais. Cada vez mais. Então, irmãs, Deus pediu para falar para vocês hoje. Nós somos chamados de amigos De Deus. Temos esse privilégio. Agora, a amizade é algo que você perde? Um dia de prova de pé. Depende. Da amizade, né? Depende da amizade, se for de Jesus ou da pessoa que está viva. Amizade é algo que eu posso perder. Mas aqui, ó. Tipo assim, você tem um amigo, uma namorada e uma mãe. Se você perde um amigo, você consegue outro. Se você perder uma namorada, você consegue outra. Mas se você perde uma mãe... Você não consegue. E o pai é a mesma coisa. E outra coisa, ninguém tem o mesmo amor de mãe. E nem o mesmo amor de pai. A mãe tá orgulhosa lá, ó. A mãe encheu os olhinhos de lágrima lá, ó. Parabéns! Então, é assim. A amizade com Deus eu também posso perder. Não por causa dele. Mas eu posso me afastar dele. Só tenhamos isso em mente. A amizade de Deus não se perde. Se cultiva. Amém? Amém. Sejamos amigos